Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a nossa conversa eu acredito que vai ser curta, não sei como é que vai ser no decorrer do vídeo, né? Como é que eu vou ficar nessa nossa conversa. Mas enfim, hoje a gente vai conversar sobre o Pedro Páramo do Juan Rulfo. E por que eu estou falando que essa nossa conversa vai ser curta? Porque é o seguinte, gente, eu já tinha curiosidade de ler o Pedro Páramo e aproveitei que estou fazendo uma matéria de História da América 3, na qual a gente vai estudar a Revolução Mexicana, e aproveitei para ler o Pedro Páramo porque o Juan Rulfo é muito conhecido aí por trabalhar a questão da Revolução Mexicana nos seus livros, né? Ele tem o Pedro Páramo e ele tem um outro livro chamado Chão em Chamas que eu também tenho aqui e provavelmente devo ler em breve, tá? Mas enfim, gente, acabou que eu fui ler o Pedro Páramo com muita expectativa porque já era um livro que eu queria muito ler, porque é um grande clássico da literatura latino-americana. E eu vou confessar pra vocês que eu sou uma pessoa completamente ignorante em relação não só à Revolução Mexicana, mas também com a questão cultural mexicana no geral, né? A cultura popular mexicana eu não conheço muito e talvez isso tenha prejudicado a minha experiência de leitura com Pedro Páramo, porque é como eu falei pra vocês, como eu estou fazendo essa matéria na qual eu vou estudar a Revolução Mexicana, eu ainda não estudei a Revolução Mexicana, então assim, basicamente eu não sei nada de Revolução Mexicana, eu não consegui captar muito bem o clima do livro, eu não consegui, enfim, adentrar muito bem nessa história. E assim, acho que também tem uma questão de que eu fui com muita expectativa, né? Eu fui esperando que esse livro aqui fosse me elucidar melhor, mas não é o caso. Eu acho que o caso do Pedro Páramo, gente, é o tipo de livro em que você deve ler depois que você souber alguma coisa sobre cultura mexicana, você souber um pouco mais sobre a história do México, que vai fazer mais sentido, porque aqui nesse livro a gente tem várias alusões à Revolução Mexicana, mas não são coisas assim diretas de tipo assim, a Revolução Mexicana foi isso, até porque não é o intuito do livro, tá, gente? Não sejam que nem eu que fui ler o livro esperando que ele fosse me dar uma ajuda aí com a Revolução Mexicana, não é o caso. Eu acho que o Pedro Páramo é um livro que você tem que visitar depois que você conhecer História do México, tá? Eu acho que ele vai servir muito bem e vai ser uma experiência de leitura muito melhor. Mas enfim, gente, antes de a gente continuar essa conversa, deixa eu contar um pouquinho pra vocês sobre o que é que vai se tratar o Pedro Páramo. Aqui no Pedro Páramo a gente vai ter uma história bem simples, na verdade. A gente vai acompanhar então a história do Juan Preciado, que é um jovem ali, que a mãe dele acaba morrendo e no leito de morte, a mãe dele manda ele ir para Comala procurar o pai dele, que é então o Pedro Páramo, e então a mãe dele acaba morrendo e ele fica com essa tarefa de ir atrás do pai dele e ir procurar meio que uma herança que a mãe dele diz que ele tem direito. Então a gente vai acompanhar o Juan Preciado indo para Comala e quando ele chega em Comala a gente então vai perceber algumas coisas estranhas ali e ao mesmo tempo a gente vai adentrar no cotidiano daquela cidade que é uma cidade meio fantasma, mas que tem muita gente rondando por ela. E a história do livro é basicamente essa, gente. E assim, é um livro que ele chama muita atenção, eu acho que é um livro que começa muito bem, sabe? É um livro que você entra ali naquela história junto com o Juan Preciado. A escrita do Juan Rulfo é uma escrita muito seca, uma escrita muito sólida, uma escrita muito direta, né? Tanto é que num texto que tem aqui no início desse livro, que o tradutor vai falar, é que o Juan Rulfo tinha o desejo de extrair o máximo do texto e deixar só realmente o necessário. E isso é uma coisa muito perceptível. Quando a gente começa a ler o livro, a gente já começa a perceber que não tem aquela introdução toda que geralmente um livro tem, né? É um livro muito direto, não tem aquela coisa introdutória, ele vai direto ao assunto. E isso, gente, não é um problema, porque essa história aqui e esses personagens dessa história são personagens muito bem construídos, assim, é muito brilhante a forma como ele consegue construir uma história completinha, assim, uma história redondinha, em 130 páginas, assim, e nada falta, sabe? E tudo sendo muito direto, sem muita enrolação, sem muito frufru, e isso é muito legal. Isso foi uma das coisas que fez com que o Juan Rulfo se tornasse um clássico, né? Além de todos os outros fatores que a obra dele trata, né? Que tem muito essa questão da cultura popular mexicana, da história do México nas suas histórias. E o meu ponto com o Pedro Páramo foi justamente esse, de que em muitos momentos eu ficava muito perdido, sabe? E eu acredito que não é o papel do Juan Rulfo construir um panorama para o leitor da sociedade mexicana, nem nada disso. Eu acho que a gente já deve ler sabendo, sabe? Porque a gente pega um livro sobre a Segunda Guerra, a gente vai ler sabendo sobre o que é que se trata, sobre o que aconteceu, né? Então, por que a gente não tem história da Revolução Mexicana na escola? Eu não tive, por exemplo, e tô tendo na faculdade agora. Mas será que assim não é meio problemático a gente não saber a história da América Latina no geral? Assim, a gente não tem muito aprofundamento. Na escola, eu lembro muito pouco de história da
América Latina. Eu juro pra vocês, gente. Eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas comigo aconteceu. Eu não, assim, eu sou uma pessoa basicamente ignorante sobre história da América Latina, tirando as coisas que eu estudei na faculdade e que mesmo assim não abarca tudo, né? Então, assim, por que a gente, na escola, a gente não aprende sobre a Revolução Mexicana, por exemplo? Porque eu acho que, assim, o Juan Rulfo, ele faz um trabalho muito bacana aqui nesse livro, mas que é um trabalho de que você precisa ir ler já sabendo sobre certas coisas, sabe? O Juan Rulfo, ele não subestima a inteligência do leitor. Em todo momento, o trato que ele faz com o leitor aqui é tipo assim, você sabe como é que funciona a sociedade mexicana, você sabe o que foi que aconteceu aqui no México, e é isso. Então, eu vou te contar essa história, mas já pressupondo que você está sabendo, e que eu acho isso muito importante, sabe? Que eu acho que não é papel do autor e do artista, no geral, é explicar ou fazer uma grande análise ou fazer um panorama completo da sociedade. Eu acho que não é o papel. Obviamente, tem autores que conseguem fazer isso de maneira brilhante, como, por exemplo, o John Steinbeck no As Vinhas da Ira, mas é uma coisa da estética do John Steinbeck, sabe? E aqui no Pedro Páramo, a gente não vai ter essa contextualização e nada disso, e que também tá tudo certo, tá tudo ok, e o Juan Rulfo é um grande autor, assim, porque mesmo que eu não tenha ficado tão impactado, que eu não tenha sido pego pela história, nem nada disso, nem tenha ficado assim, ó, meu Deus, que coisa magnífica, é notável o talento dele, assim, é como eu falei pra vocês, é um livro muito redondinho, é um livro curto, mas é um livro muito completo nesse aspecto de história, de trama, de construção de personagem e tudo mais. O que me prejudicou mesmo na minha leitura foi eu ter ido sem saber muita coisa sobre o contexto por trás do livro, assim, o contexto pelo qual se passa essa história. E assim, gente, essa minha primeira leitura, eu achei um livro bom, mas eu vou confessar aqui pra vocês que eu vou reler esse livro, tá? Ele vai sair na edição nova, eu fiquei super puto porque eu acabei comprando essa, mas eu vi que vai sair uma edição bonitinha, assim, uma versão sem ser essa de best bolso, o papel é ruim, sabe? Papel branco. Eu não tenho nem problema com papel branco, mas essa edição aqui é bem ruinzinha, assim, no sentido geral. E vou acabar, então, relendo, porque aí eu vou ter tido uma aula, eu vou saber o que foi que aconteceu ali com o México e o que foi acontecendo na Revolução Mexicana e tudo mais. E aí sim, volto para essa história e espero reencontrar esse mundo, esses personagens, essa trama. E espero gostar mais, espero conseguir compreender melhor, tá, gente? Quero deixar bem claro que a minha questão com o Pedro Páramo foi por pura ignorância minha, tá? Não foi por conta do livro, não é que o livro seja ruim, não. Mas, caso você tenha interesse em ler o Pedro Páramo, eu recomendo muito você ver, sei lá, uma aula no YouTube sobre Revolução Mexicana, enfim, ler sobre Revolução Mexicana, porque eu acho que vai ser muito mais proveitoso pra você, tá? Não necessariamente você precisa conhecer sobre Revolução Mexicana ou nada disso pra ler o livro, mas eu acredito que você ler esse livro sabendo sobre o que aconteceu no México no início do século XX vai ser de boa valia pra sua experiência de leitura, tá? Enfim, gente, essa conversa aqui é mais mesmo pra deixar registrado esse meu primeiro contato com Pedro Páramo. Quero voltar a este livro, não vai ser um livro que eu vou esquecer nem nada disso, é um livro que me encasquetou, que tá maturando ainda na minha cabeça, e aí vou ter a aula, vou aprender, e aí eu volto, e aí acabo lendo o outro livro do Juan Rulfo que eu tenho aqui em casa, que é O Chão em Chamas, que é um livro de contos e que também trabalha com essa questão da cultura popular mexicana e da Revolução Mexicana no geral. E é isso, gente, olha, fica aqui essa nossa conversa, né, fica aqui esse registro, tá, vai ser até bom, porque aí quando eu reler, ou quando eu ler o outro livro dele, eu volto e vejo esse vídeo, e fico já logando, sabe? E é isso, gente. Pra finalizar essa conversa, fica aqui esse registro da minha leitura do Pedro Páramo, tá? Se vocês ficarem interessados, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra darem uma conferidinha. E é isso, ó. Só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente tá conversando sobre literatura ou sobre algum livro. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele likezinho. Não se esqueça de comentar se você já leu o Pedro Páramo, o que é que você achou. Se você ainda não leu, quais são as suas expectativas. E é isso, gente, ó. Um beijo e até a próxima conversa.